Sejam todos muito bem-vindos a mais um Clínica Legal. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante específico, que é uma técnica, né, já aplicada pelo Dr. Mário Carlet, e ela também vai ser apresentada aí no IN 2024, que vai estar acontecendo em São Paulo. Então, fica com a gente aí, a gente vai falar sobre esse tema. Estamos de volta, então, em mais um Clínica Legal. Estamos aqui com o Dr. Mário Carlet. Isso. Doutor, vamos falar hoje especificamente sobre a derivação do nervo alveolar inferior. Fala um pouquinho para a gente, explica um pouco sobre essa técnica e em que casos que ela é indicada. Pois é, Saul. Então, agradecer de novo a oportunidade de estar falando aqui para o nosso público. Quando se fala em resolução de casos complexos, reabilitações de maxilares edentados totais ou parcialmente edentados, as técnicas que nós temos hoje, e são várias técnicas que nós disponibilizamos, um arsenal de técnicas, implantes zigomáticos, conceito Alonfor, quatro implantes zigomáticos, implantes pterigóides, todas elas são voltadas para a maxila. Maxila inteira é o maxilar superior, antigamente chamado assim, de maxilar superior. Porque, via de regra, a maxila ela sofre um processo de reabsorção muito intenso quando o paciente perde os seus dentes de forma precoce e usa a dentadura há muito tempo. Mas a região posterior da mandíbula, região atrás dos pré-molares, região dos molares inferiores, ela também sofre uma reabsorção grande se o paciente perde esses dentes muito cedo, e isso acontece muito, a perda de molares inferiores precocemente, às vezes na adolescência, na fase adulta mais inicial, 19, 20 anos. E nós temos transitando no interior do corpo da mandíbula, desde o ramo ascendente até o corpo da mandíbula, até a região de pré-molares, nós temos um canal que passa por dentro do corpo da mandíbula, chamado de canal mandibular, onde ali nesse canal transita um feixe vasculo-nervoso. Nós temos uma artéria, uma veia e um nervo alveolar inferior, antigamente chamado de dentário inferior, o termo que se usa hoje é alveolar inferior, que começa lá no ramo ascendente da mandíbula e vem se exteriorizar a nível de pré-molares, num forame que a gente tem de forame mentoniano. E esse canal, então, esse nervo transita, e nós que temos nossos dentes posteriores, eu e tu, abaixo das raízes dos molares e pré-molares. Nos pacientes edentados, quando se remove esses dentes, o osso sofre um processo de reabsorção vertical a partir da crista do rebordo em direção ao teto desse canal, diminuindo a altura, então, e quase que inviabilizando ou dificultando muito a colocação de implantes ósseos integrados, uma vez que nós temos que ficar acima deste canal. O que nós temos, então, de arsenal de técnicas para resolver essas situações? Alguns cirurgiões, esses pacientes, via de regra, eles têm os dentes anteriores, mas não têm os posteriores, resolvem extraindo esses dentes, que é uma coisa que nós nunca fizemos, né? Porque às vezes são dentes saudáveis, rígidos, para poder potencializar e fazer um protocolo convencional, uma vez que na região anterior nós não temos mais a presença desse nervo. Mas nós não usamos isso. O que nós fizemos, nós temos de arsenal para resolver isso, trabalhar com implantes curtos, que também tem a sua limitação, porque os implantes curtos, o menor que nós temos é 4 milímetros, e às vezes a distância é até menor do que isso. E eles também têm, isso é uma coisa muito discutida na literatura, mas os implantes curtos, eles têm também um grau assim, de previsibilidade também um pouco mais discutível do que um implante mais longo, né? Uma relação de coroa-raiz, né? De coroa e implante, às vezes totalmente desfavorável, uma vez que a coroa de 8 milímetros num implante de 4, 5,5 milímetros. Né? Então, os implantes curtos também têm a sua limitação, e às vezes nem eles poderiam contemplar esses pacientes. Então, a técnica que nós utilizamos já há muitos anos, desde a década de 90, é de lateralizar esse nervo, adentrar o canal mandibular, trazer esse feixe vasculo-nervoso mais para o lado vestibular, para fora do corpo da mandíbula, e aí então passar esses implantes ao lado desse canal mandibular e depois devolver esse canal para o seu leito. Com isso, nós temos aí a resolução desses casos. Legal. E em relação às técnicas, né, outras técnicas até mais tradicionais, digamos assim, né,
quais são as vantagens comparativamente falando? Por quê? Porque a gente sabe que ela exige, né? Ela tem um grau de complexidade, Dificuldade, sim. dificuldade essa cirurgia. Então, ela tem que ser muito bem planejada e executada. Mas hoje, qual é a principal vantagem dela em relação a outras técnicas? Por que vale justamente investir, né, esse investimento em cima dessa técnica? Ela tem várias vantagens em relação às técnicas convencionais. Primeiro, porque a tentativa de alguns cirurgiões tentam ainda recuperar esse osso perdido acima da crista do rebordo residual com enxertos. A mandíbula não tem uma boa aceitação para enxertos em altura. Nós temos... Os enxertos funcionam muito bem em espessura, que via de regra não é necessário na mandíbula. Muito dificilmente nós vamos precisar fazer enxertos em espessura. Já a altura não tem uma boa resposta. Os implantes curtos, às vezes, quando é possível usá-los, eles têm uma relação, como eu estava te explicando antes, uma relação de raiz, como o implante vai ser a raiz do dente ou da prótese, e a coroa vai ser, às vezes, muito maior do que o implante. Então, a relação coroa-raiz ela é desfavorável. Se nós trabalhamos com a derivação do nervo, nós podemos usar toda a extensão do corpo da mandíbula, desde a crista do rebordo até a basilar, até embaixo, até a basilar da mandíbula. Isso disponibiliza o uso de implantes longos, implantes de tamanhos normais, 12, 13 milímetros, às vezes até 15 milímetros passando ao lado do feixe vasco nervoso. Vai ter uma relação, então, de coroa-raiz muito favorável. Maior previsibilidade, são implantes de tamanho convencional. Implantes que são bicorticais, eles têm uma ancoragem em duas corticais, tanto na cortical da crista do rebordo, na cortical cervical, quanto na basilar da mandíbula. Então, isso é um implante ideal, aquele implante que tem uma ancoragem bicortical. O custo é menor, uma vez que nós não estamos fazendo nenhum tipo de enxerto, a gente vai resolver tudo em apenas uma cirurgia, então o custo é menor. O tempo que esse paciente vai ficar até receber a prótese também, receber a prótese definitiva também é menor. Quer dizer, a morbidade também é menor com isso. Claro que é uma técnica difícil, não é para qualquer caso. Eu sempre digo para o aluno, talvez seja a nossa última abordagem. Não é qualquer paciente também que pode receber uma técnica dessas. Ela tem uma complexidade muito maior, exige um cirurgião mais treinado, com mais tempo que faça essa técnica, que aplique essa técnica, um bom conhecimento, um bom treinamento e saber que ela tem limitações também, e algumas contraindicações, alguns riscos, inclusive. Isso aí. Essa é a nossa próxima questão, nossa próxima pergunta. Quais os riscos dessa técnica? Então, é uma técnica que ela tem grandes vantagens para o paciente, porque ela devolve esse paciente, ela reabilita esse paciente num tempo muito menor, com um custo também muito menor, só que tem todas essas limitações que nós vamos falar daqui a pouquinho também. E principalmente, né, ela reduz a quantidade de procedimentos cirúrgicos. Né? Uma vez que não se faz enxerto algum, né? Isso. A gente trabalha com o osso disponível, com o capital ósseo que o paciente tem naquele momento. Sim. Então vamos ver, né, quais os riscos. Riscos. Hoje, por exemplo, né, porque os pacientes sempre querem saber. Claro. A gente sabe que o resultado, a técnica sendo bem executada, o resultado ele é muito bom, mas a gente precisa deixar ele ciente também de quais são esses riscos. Pois é. Uma vez que nós estamos adentrando ao canal mandibular, onde nós temos ali um feixe vasculo nervoso, nós necessitamos fazer uma osteotomia, uma remoção de tecido ósseo, uma caixa, um caixote na vestibular dessa mandíbula que nós vamos adentrar o canal mandibular, trazer esse nervo delicadamente, esse feixe para vestibular, para o lado de fora, delicadamente. Então, o risco maior de uma equipe não muito bem treinada, não muito adaptada, familiarizada com essa técnica, é até de romper o feixe vasco nervoso. A gente sempre fala, quando a gente está ensinando isso em pós-graduação, isso tem que ser um cirurgião que tenha um pouco mais de experiência, que tenha feito implantes convencionais, que tenha já uma experiência em fraturas de mandíbula, resolução de fraturas, que nós temos um risco até de fazer uma fratura de mandíbula, não é muito comum, né? Aliás, é bastante incomum, mas a literatura coloca isso como uma intercorrência possível.
E o rompimento do feixe, muitas vezes, né? Então tem que se trabalhar com muita delicadeza, quer dizer, tem que se não agressão, fazer até que é o menos agressiva possível. O auxiliar que vai delicadamente tracionar esse feixe para vestibular, enquanto nós estamos fazendo a fresagem dos implantes, tem que ser delicado com isso. Não usar instrumentos que possam cortar, evitar curetas. Eu já presenciei isso, fio de sutura para tracionar esse nervo. Tudo são coisas que podem romper o feixe. Uma vez rompido o feixe, nós somos obrigados a fazer a rafia, que é muito difícil, muito complicado. Outra coisa que também é inerente à técnica, nós vamos deixar uma sequela, isso acontece em 100% dos casos, que é transitória, tem que ser dito que é transitória, mas tem que explicar muito bem ao paciente isso, que uma vez que eu estou mexendo numa estrutura nervosa, nós vamos ter um edema desse nervo, assim como qualquer tecido que é tracionado, ele vai apresentar um edema pós-operatório. E isso vai causar uma diminuição da sensibilidade do lábio do paciente no lado que for operado. Como acontece também com as cirurgias ortognáticas. Nós já falamos aqui, tivemos um belo papo aqui com o Dr. Miguel sobre cirurgia ortognática. Sim. Também é uma sequela normal de quando se mexe em regiões inervadas, né? Sim. Como aconteceu comigo Como aconteceu, também. Exatamente. Quando se mexe na região, no teu caso, de forame infraorbitário, né? Também acontece essa parestesia que depois ela se resolve naturalmente, né, ao longo do tempo. A literatura mostra em torno de 3 a 5% de casos de não retornar mais a sensibilidade. Isso é muito pouco, né? E talvez os 95% restantes, né, a gente tem que saber explicar ao paciente que normalmente, paulatinamente, ele vai ter uma hipoestesia, uma diminuição da sensibilidade do lábio naquela região, e aos poucos ela vai voltando à normalidade, mas não tem como prometer quanto tempo isso vai levar. Então, o paciente tem que estar ciente disso, por isso que não é para todos os casos, né? Alguns pacientes muito bem selecionados que possam receber essa técnica. Certo. E em quais tipos ou casos de pacientes, né, ela é mais recomendada? Porque a gente sabe que, né, existem as técnicas mais tradicionais, algumas mais conservadoras, né, que acabam trazendo um efeito estético, às vezes até similar. Em quais casos a gente indica justamente essa técnica cirúrgica? Pois é, essa técnica ela é utilizada para pacientes que são parcialmente dentados na mandíbula, no maxilar inferior. Porque se o paciente ele não tem nenhum dente mandibular, ele é passível, é muito fácil de resolver esses casos hoje em dia com um protocolo convencional, colocando 4 implantes. Qualquer aluno de pós-graduação faz um protocolo, colocando 4 implantes na região anterior, entre os 2 forames mentonianos, e esses 4 implantes, em carga imediata, muitas vezes, na maior parte das vezes, recebem uma prótese total que vai de primeiro molar a primeiro molar. Então, resolve o caso com muita facilidade. O problema é que os pacientes que são parcialmente edentados, não os totalmente edentados, aqueles que têm dentes anteriores de pré-molar a pré-molar, e dentes, muitas vezes, completamente rígidos, ou com muito pouca, com uma restauração ou outra. Saudáveis, né? Saudáveis, e que não merece uma extração para isso, para poder, naquele local, poder colocar implantes e fazer um protocolo convencional. Vai arrancar um natural para colocar um artificial. Exatamente. E esses pacientes usam próteses parciais removíveis, né, sem nenhum dente posterior, ou seja, sem pilar posterior, sem apoio posterior. Essas próteses, via de regra, elas fazem movimentos que a gente chama de báscula, tipo uma gangorra. Quando ele mastiga na frente, elas levantam atrás. É extremamente desconfortável, com grampos. E quase sempre são pacientes jovens, pacientes mais jovens que não aceitam aquele tipo de trabalho, mas que ou vão se contentar em usar para o resto da vida essa prótese móvel com falta desse apoio posterior, fazendo movimento de báscula, esse movimento de gangorra, ou vão sujeitar a extrair os dentes anteriores, coisa que nós nunca preconizamos, ou vão ter que passar, então, por uma técnica dessas, quando não é possível se utilizar implantes curtos. Volto a dizer, hoje em dia, e nós estamos no século XXI, os implantes curtos existem já há décadas, eles estão muito mais previsíveis, muito melhores,
Quer dizer, hoje em dia os implantes curtos resolvem boa parte de casos que nós antes só tínhamos como solução a derivação do nervo alveolar inferior. Hoje, as duas técnicas concorrem conjuntamente. Mas, mesmo assim, se nós não podemos usar implantes curtos, nós temos uma distância menor do que 4 milímetros, que inviabiliza a colocação de implantes curtos. A derivação do nervo é a única solução para não extrair os dentes anteriores do paciente. E acaba sendo um risco, né? Às vezes vai até na questão de colocar um implante curto, né? Até onde efetivamente se pode ir correndo o risco daquele nervo estar passando ali, né? Exatamente. Muitas vezes a colocação do implante curto, ele é escorado, ele é travado sobre a cortical. Isso eu já vi várias vezes, sobre a cortical do canal mandibular, e muitas vezes isso, às vezes, é muito mais vamos dizer assim, letal ou muito mais prejudicial para aquele feixe vasco nervoso do que uma eventual lateralização com todo o carinho, com toda a delicadeza desse feixe vasco nervoso. Certo. A gente trouxe aqui, né, o doutor trouxe um caso, né, e a gente vai estar passando aqui... Para ilustrar, né? Exatamente, para ilustrar, né, um caso real dessa técnica aí que foi implementada, foi executada com bastante sucesso. Esse é um caso bem antigo nosso aqui, né? Um caso bastante antigo, bilateral, né? O paciente tinha dentes de primeiro pré de um lado a segundo pré de outro lado, né? Com pouca altura em relação ao teto do canal mandibular, né? E não queria mais utilizar a ponte móvel com extremo livre, né? Sem pilar posterior. Também nós nunca colocamos a possibilidade de extrair os anteriores, porque eles eram completamente saudáveis, né? Então, o que nos restou, né, na época também, os implantes curtos também não eram assim tão comuns, né? Era fazer a técnica da derivação do nervo, né? Então, do lado direito, então a gente faz uma incisão longa no rebordo, né? Traciona esse retalho, né? E nós precisamos, então, fazer um caixote, né? Uma osteotomia na vestibular da mandíbula a partir do forame mentoniano, né? Como se fosse remover uma tampa desse osso cortical, né? E com isso nós vamos adentrar, então, ao canal mandibular, né? Uma vez adentrando ao canal mandibular, delicadamente, né? Isso aqui nós estamos usando uma fita cardíaca que os hospitais geralmente têm, né? Sim. Quer dizer, para não usar um fio de sutura ou uma cureta que possa cortar, seccionar esse feixe, nós vamos delicadamente tracionar. E é um nervo bastante espesso, né? Ele não é tão... exatamente, ele não é tão delicado assim, ele pode ser tracionado, se ele for muito... Se a gente remover todo o osso medular que está em volta dele, ele sai bastante para fora do rebordo. A gente, então, remove... A gente, com toda a delicadeza, tira para fora do canal mandibular e... fazemos, então, o nosso fresado aqui de forma convencional. Isso que aparece ali é um gabarito, né? Um guia cirúrgico, né? A ideia era colocar 3 implantes, né? Um pré-molar e 2 molares, mas a gente acabou abortando esse primeiro implante porque ele caía exatamente sobre o forame mentoniano, então por isso nós não colocamos só os 2 molares e depois tu vai ver no final do caso, a reabilitação se deu de forma normal, né? Sim. Com esse dente incluído na prótese total, na prótese fixa, desculpa. E aí, com o guia, a gente faz o fresado normalmente, enquanto o auxiliar ali delicadamente traciona esse feixe para fora do canal mandibular e nós passamos, então, com as brocas ao largo, né? Ao lado desse feixe, né? É o que nós estamos mostrando ali, né? Do outro, e aqui, então aqui aparecem os pinos de paralelismo, né, já colocados. Nós abortamos o implante mais mesial, o implante anterior, né, depois ele vai ser incluído na prótese, depois na prótese fixa, mais para frente, né. E do outro lado, lado esquerdo, tinha um pré-molar a mais, né, então é um pouco mais distal, é mais para trás, né, quanto mais para trás é mais difícil, né, porque o nervo está muito mais lingualizado, ele está mais no interior do corpo da mandíbula, né? Quanto mais distal, quanto mais posterior, mas segue a mesma coisa, o gabarito cirúrgico aqui tá 2 implantes, 2 molares, aqui o guia cirúrgico, orientando o fresado, né? E aqui o nervo sendo tracionado delicadamente para fora do canal mandibular, e os 2 implantes colocados ali, então, de acordo com o gabarito, né? Depois, o que se faz com isso? Depois, aquele mesmo osso que foi removido, né, da crista do rebordo, da região vestibular, ele é triturado, né, e nós
devolvemos, a gente refaz com o enxerto, então, com o próprio osso do paciente, que nós removemos, aquela tampa da região vestibular, a gente refaz, então... É um osso do mesmo lugar. É o mesmo osso do paciente. Não precisa nenhum tipo, não é um enxerto estranho. Não, né? é um enxerto autógeno, o mesmo osso que nós removemos, nós vamos triturar e recolocar primeiro entre o nervo e os implantes, primeiro, né, tendo esse cuidado, e depois refazendo toda a vestibular que nós tínhamos removido. No caso, depois a sutura era um caso bilateral, né? E esses implantes eles cumprem o mesmo requisito, o mesmo protocolo de qualquer implante convencional, em torno de 90 dias, uma vez que é a mandíbula, né? Eles vão cumprir o período de ósseo-integração, de 90 a 120 dias. E o que é mais vantajoso é isso, né? Nós podemos usar toda a mandíbula, todo o corpo mandibular, né? Nós podemos usar todo o corpo. Esse implante ele é bicortical, né? Ele é o melhor tipo de implante. Ele é o primeiro tamanho convencional, implante de 12, 13, 14 milímetros. Traz segurança. Né? Exatamente, uma relação coroa-raiz muito boa, né? E ele é ancorado na cortical cervical e na cortical basilar, né? Esse é o melhor tipo de implante, né? Depois de 90 dias é feita a reabertura, né? Depois que a gente faz todos os exames de imagem para ter certeza da ósseo-integração, né? Radiografias, tomografias, é feita a cirurgia de reabertura, colocação de parafusos de cicatrização dos dois lados e depois, então, a reabilitação protética, né? Do lado esquerdo, com os dois implantes, aqueles dois implantes unitários, e do lado direito, que nós abortamos aquele primeiro, né, uma prótese fixa, né, com cantilever para a região anterior. Né, e o paciente é reabilitado de forma convencional. Né, próteses fixas dos dois lados. E o resultado na gengiva também é exatamente. Extremamente natural. Fica livre da ponte móvel, daquela ponte móvel com extremo livre, né, sem movimento de báscula, sem gangorra. Quer dizer, é uma técnica que ela é bastante interessante, né? Ela é, claro, voltando ao que nós falamos, ela não é, tem que ter bastante experiência, ela é uma técnica difícil, né? Ela não é fácil de ser operada, ela requer um cirurgião com mais experiência, requer um treinamento maior, né? Mas ela existe aí, vários cirurgiões ainda usam, né? Usam bastante, né? Aqui no Brasil ela é bastante utilizada também. E ela resolve muitos casos, né? Muitos casos de região posterior de mandíbula edentada. E qual foi o maior desafio aí de todas as vezes que já implementou essa técnica aí que tu encontrou no meio do caminho? Havia planejado? Havia começado a execução? Qual foi o maior deles aí que já... Esse caso especificamente, os casos que são bilaterais, eles são bem mais difíceis, né? Eles são... Eu ainda recomendo para quem quer adentrar nessa técnica, nos casos bilaterais, especialmente, fazer com anestesia geral, né? Ela é passível de ser feita com anestesia local, sim, né? Vários casos já fizemos com anestesia local, com sedação superficial, mas os casos bilaterais, eu ainda recomendo que se faça com anestesia geral, uma vez porque o paciente tem que estar muito bem parado, né? Não pode estar se movimentando. Tem que lembrar que nós vamos com o nervo praticamente na mão, né? Sim. Quer dizer, não pode ficar mexendo na língua. Exato. Esse paciente cansado, movimenta a cabeça, numa situação dessa a gente pode vir a lesionar. Então, ainda acho que os casos bilaterais são mais desafiadores, né? E nós temos casos de mandíbulas muito atresiadas. Isso tem que ter muito cuidado, né? Hoje, com as tomografias, né, a gente tem um controle muito melhor, mas o que eu coloco como dificuldade, até não como contraindicação, mas uma dificuldade bem grande, são pacientes que têm a mandíbula muito fina, muito estreita. O risco de fratura de mandíbula é bem maior nesses casos. Pacientes que tem aqui que o osso é muito cortical, nós temos muito pouco osso medular em volta desse feixe, desse nervo, desse feixe vasculo-nervoso. Também é difícil, também pode levar a lesões maiores desse nervo. Então, não é uma técnica para ser usada assim de forma geral, não é uma panaceia, né? Ela é uma técnica para ser usada com muita parcimônia, com muito critério, né?
como eu disse, é a última técnica, antes de condenar esse paciente a usar uma ponte móvel para o resto da vida com extremo livre, ou colocar para ele a possibilidade de extração dos dentes rígidos anteriores e fazer um protocolo. Então, é isso que eu digo, é uma técnica que ela requer treinamento e muita parcimônia, né? Mas o desafio que eu vejo é isso, né? Mandíbulas finas, né? Muito atresiadas, né? E os casos bilaterais. Eu acho que esses aí requerem um pouco mais de planejamento e ainda acho que a anestesia geral, nesses casos, ela é bem indicada. Certo. E como a gente sabe que a gente tem aí na nossa audiência vários profissionais, né, da área odontológica que estão aí iniciando, alguns já iniciaram e já estão muito bem, né, na sua carreira. Qual é hoje o caminho, né, a ser traçado? O que esse profissional precisa se qualificar? Qual é o caminho ideal para poder executar essa técnica com qualidade, né, com tranquilidade? Então, primeiro, qual seria esse primeiro conselho? eu acho que é critério nessa assim, se eu posso resolver de outra forma, né? O que eu digo é que é a mesma coisa que eu coloco a mesma coisa como fazer 4 implantes zigomáticos na maxila. Né? 4 zigomáticos é uma técnica que não é nova também, a gente já faz há muitos anos, né? Mas é uma técnica que eu digo é o último recurso, né? Às vezes, se eu por exemplo não tenho familiaridade em colocação de 4 implantes zigomáticos, por exemplo, e eu estou mais familiarizado em fazer uma reconstrução com enxerto, então eu faço a reconstrução com enxerto, né? O paciente tem que saber que ele vai demorar mais tempo para receber a prótese dele fixa, ele vai ter que fazer 2 procedimentos cirúrgicos, mas se eu tenho mais familiaridade com isso, eu vou fazer aquilo que eu tenho mais familiaridade, né? Aqui é a mesma coisa, né? Se eu posso resolver de outra forma, eu não estou entrando em extrações de dentes rígidos, isso eu não vou nem falar nisso. Mas se eu posso resolver hoje com implantes curtos, que eles são hoje muito mais previsíveis, a gente tem muito melhor resultado hoje com implantes curtos do que nós tínhamos alguns anos atrás. Se eu ainda tenho uma altura que me permite trabalhar com implantes curtos, eu posso resolver dessa forma. Uma cirurgia mais tranquila, né, mais previsível, menos agressiva, com menor morbidade. Agora, se eu quero fazer, se é meu último recurso, eu tenho que fazer, então que faça bem, né? Um cirurgião bem treinado, que procure um serviço para se qualificar. É a mesma coisa que nós falávamos naquele nosso podcast aqui com o Miguel sobre cirurgia ortognática, né? Quer dizer, todo menino, quando está fazendo pós-graduação de cirurgia, ele quer fazer cirurgia ortognática, né? O problema é que os serviços, né, às vezes, não é uma técnica fácil, né? Aqui também não é. Quer dizer, requer um treinamento, e quando é treinamento, não é fazer um caso na vida e depois vai fazer outro daqui a 5, 6, 7 anos. Não é isso, né? Um serviço que tenha movimento para isso, que tenha um cirurgião que saiba resolver possíveis intercorrências que porventura aconteçam, que saiba planejar o caso, que aí sim, aí que eu recomendo. Então, tem que saber como fazer, né? Saber como fazer e procurar um serviço que tu vá te qualificar de forma adequada para poder executar a técnica com segurança. Perfeito. E essa técnica, né, como a gente falou, vai estar sendo apresentada, né, vai ser falada, exposta lá no IN 2024. Então, vamos aproveitar o espaço também agora para fazer um convite, então, para ir lá, assistir a tua palestra e os demais profissionais que vão estar lá. Quando acontece? Aonde acontece? O IN é o maior congresso latino-americano, né, que nós temos de reabilitação oral, né? Ele começou como um congresso de implantodontia especificamente, uma vez que até a Implant News é a idealizadora desse congresso, né? Ósseo-integração, né? Que era, né? Congresso de ósseo-integração, né? Hoje ele é muito mais abrangente, ele é um congresso de reabilitação oral, cada vez maior, né? Cada vez mais abrangente, né? É o maior congresso que nós temos na América Latina, né? Muitos palestrantes de fora falando, muitos speakers de fora. E é o que tem de melhor na América, é o IN. O IN que acontece sempre no Anhembi, né? Em São Paulo, né? Sempre na época de agosto, setembro, né? E vai acontecer na próxima semana, né? A partir de terça a sexta da semana que vem, né? E eu tenho o maior orgulho de ter, acho que a 5ª edição, acho que eu sou convidado para ser ministrador do IN, né?
E eu sempre mostrei no IN aquilo que eu faço, né? Quer dizer, o IN, da implantodontia, nós temos profissionais que se dedicam a coisas pequenas, né? Que são muito difíceis de trabalhar, né? Trabalhar a gengiva, trabalhar com formação de papila. Isso nós temos profissionais que são da melhor qualidade aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Eu nunca trabalhei com isso, né? Eu sempre me dediquei a trabalhar com casos grandes reabilitações, casos complexos, casos de grandes reabsorções ósseas, né? De maxila e de mandíbula. É aquilo que eu falo. A mandíbula, ela é meio que escanteada, né? Os cirurgiões se dedicam muito à maxila, né? E a região posterior da mandíbula, eu sempre digo quando eu começo qualquer palestra minha, né? Nós vamos passar a vida inteira, eu estou nessa praia aí há quase 40 anos, né? Sempre que a gente vai, tudo que é congresso que a gente vai, né? Sempre tem alguém falando sobre maxila atrófica, né? Sempre tem, né? E pouco se fala em região posterior de mandíbula, que é tão complicada, tão desafiadora quanto ou mais do que a maxila atrófica, né? Então, quando eu montei a minha palestra desse ano, né, eu também falava muito de maxila atrófica, vou falar muito mais de maxila atrófica, né, mas eu não posso deixar, né, de lado a região posterior da mandíbula. Então, na minha palestra, que vai ser na quarta-feira de manhã, às 9 horas, né, lá no AMB, nós vamos falar bastante também de derivação do nervo alveolar inferior, junto com as técnicas de ancoragem de maxila atrófica, 4 zigomáticos, pterigóide, implante pterigóide, 4 zigomáticos, conceito Alon For, que a gente já falava há bastante tempo, né? Mas é isso. Perfeito, então fica o convite, né? Falamos hoje especificamente aí sobre uma técnica, teremos aí vários outros episódios falando de outras técnicas também. Então, muito obrigado por estarem com a gente de novo em mais esse episódio do Clínica Legal com o Dr. Mário Carlet.